Quero começar com uma pergunta simples, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga uma das doenças mais temidas da atualidade. Quando você escuta a palavra Alzheimer, qual é a primeira imagem que aparece na sua mente? Talvez você imagine uma pessoa idosa tentando lembrar o nome de um familiar, esquecendo onde deixou as chaves ou olhando para o vazio, como se estivesse distante de tudo ao seu redor. Essa é a imagem que a maioria das pessoas conhece. No entanto, preciso dizer que ela representa apenas a fase mais visível da doença. A realidade começa muito antes disso. Como médico, aprendi que o Alzheimer não surge de um dia para o outro. Quando alguém finalmente apresenta uma perda de memória evidente, o cérebro já pode estar convivendo com alterações silenciosas há quase 20 anos. Durante todo esse tempo, a doença avança discretamente, sem chamar atenção, enquanto a pessoa continua vivendo sua rotina, trabalhando, convivendo com a família e acreditando que tudo está normal. Essa não é apenas uma informação baseada em estudos científicos ou na experiência adquirida ao longo da minha carreira. Ela também faz parte da minha própria história. O Alzheimer marcou profundamente a minha família. Meu avô enfrentou essa doença. Minha avó também passou pelo mesmo caminho. E existe um pensamento que me acompanha todos os dias quando entro no consultório para atender meus pacientes. Os sinais estavam presentes muito antes de qualquer diagnóstico. Eles apareciam em pequenos detalhes que pareciam sem importância, mas ninguém sabia interpretá-los. Hoje percebo que não deixamos esses sinais passarem por falta de amor ou de cuidado. Pelo contrário, nós simplesmente não sabíamos que eles existiam. Nunca nos ensinaram que o Alzheimer costuma enviar avisos discretos muitos anos antes dos problemas de memória se tornarem evidentes. Se alguém tivesse explicado isso à nossa família naquela época, talvez tivéssemos enxergado aquelas mudanças com outros olhos. É justamente por esse motivo que quero conversar com você hoje. O objetivo deste vídeo não é criar medo nem fazer você acreditar que qualquer esquecimento significa Alzheimer. Todos nós esquecemos compromissos, perdemos objetos ou confundimos nomes de vez em quando. O estresse, o cansaço, a ansiedade e até noites mal dormidas podem afetar nossa memória temporariamente. Isso faz parte da vida. O problema acontece quando pequenas alterações começam a aparecer de forma constante e seguem um padrão que muitas pessoas confundem com o envelhecimento natural. É aí que mora um dos maiores perigos. Durante anos, acreditou-se que o primeiro sintoma do Alzheimer era esquecer acontecimentos recentes. Hoje sabemos que isso nem sempre é verdade. Em muitos casos, as primeiras mudanças envolvem outras áreas do cérebro responsáveis pelo planejamento, pela orientação, pelo julgamento, pela percepção e até pelo comportamento. Enquanto a memória parece funcionar normalmente, regiões importantes do cérebro já podem estar sofrendo danos microscópicos. Isso significa que uma pessoa ainda consegue trabalhar, dirigir, cuidar da casa e conversar normalmente, mesmo que a doença já esteja se desenvolvendo de forma silenciosa. É por isso que identificar esses sinais precocemente faz tanta diferença. Quanto mais cedo uma alteração é percebida, maiores são as possibilidades de buscar uma avaliação médica adequada, entender o que realmente está acontecendo e adotar estratégias que podem ajudar a preservar a qualidade de vida por mais tempo. Ao longo dos anos, ouvi inúmeras famílias repetirem exatamente a mesma frase: achamos que era apenas coisa da idade. Depois do diagnóstico, elas começaram a recordar pequenos acontecimentos que antes pareciam insignificantes. Mudanças discretas de comportamento, dificuldades inesperadas para organizar tarefas simples, desorientação em lugares conhecidos ou decisões estranhas passaram a fazer sentido apenas olhando para trás. É exatamente isso que desejo evitar. Quero mostrar que o Alzheimer costuma falar em voz baixa muito antes de gritar. Os primeiros sinais raramente chamam atenção porque são confundidos com situações comuns do dia a dia. No entanto, quando observados em conjunto, eles podem revelar que algo merece ser investigado. Nos próximos minutos, vou compartilhar os principais sinais que muitas pessoas ignoram e explicar por que eles podem aparecer tantos anos antes da perda de memória se tornar evidente.
Essas informações são baseadas tanto na experiência clínica quanto nas lições que aprendi vivendo essa realidade dentro da minha própria família. Se esse conhecimento puder ajudar você a reconhecer esses sinais mais cedo em si mesmo ou em alguém que ama, esta conversa já terá cumprido um propósito muito importante. Quando começamos a olhar mais profundamente para o Alzheimer, uma das primeiras coisas que precisamos abandonar é a ideia de que ele aparece de forma repentina ou previsível. Na realidade, o cérebro começa a mudar muito antes de qualquer sinal óbvio surgir. E o mais preocupante é que essas mudanças iniciais não afetam diretamente a memória, mas sim funções mais sutis, que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia. Durante essa fase silenciosa, a pessoa ainda parece completamente funcional. Ela conversa normalmente, mantém sua rotina, cumpre responsabilidades e raramente levanta qualquer suspeita de que algo está errado. Por fora, tudo continua igual. Por dentro, no entanto, pequenas áreas do cérebro começam a perder eficiência, especialmente aquelas relacionadas ao raciocínio, à tomada de decisões e à organização de pensamentos. Isso explica porque muitas famílias só percebem o problema quando ele já está em um estágio mais avançado. O Alzheimer não começa com grandes falhas de memória, mas sim com pequenas alterações que parecem não ter importância isoladamente. Uma decisão um pouco mais confusa aqui, uma dificuldade leve para planejar algo simples ali, uma mudança discreta na forma de lidar com situações do cotidiano. Nada disso parece alarmante no início, e por isso acaba sendo ignorado. Com o tempo, esses sinais começam a se acumular. A pessoa pode começar a ter mais dificuldade em acompanhar conversas complexas ou em lidar com tarefas que antes eram automáticas. Coisas como organizar contas, seguir uma sequência de passos ou até interpretar informações simples podem se tornar mais desafiadoras. Ainda assim, como a memória continua relativamente preservada, muitos acreditam que tudo não passa de estresse, distração ou envelhecimento natural. Um dos aspectos mais importantes que precisamos entender é que o cérebro não perde funções de maneira uniforme. Ele é afetado em diferentes regiões em momentos diferentes. Em muitos casos, as áreas responsáveis pelo julgamento e pela tomada de decisões são impactadas antes mesmo das áreas ligadas à memória. Isso cria uma situação perigosa, porque a pessoa ainda parece consciente e funcional, mas já não processa informações da mesma forma de antes. Esse tipo de mudança pode ser extremamente sutil. Às vezes, familiares percebem que a pessoa está agindo de maneira um pouco diferente, tomando decisões que não fazem muito sentido, ou demonstrando uma leve falta de organização que não existia antes. Mas como essas alterações são pequenas, elas raramente levantam preocupação imediata. Outro ponto importante é que o Alzheimer não afeta apenas habilidades cognitivas, ele também pode influenciar o comportamento e a personalidade de forma gradual. Uma pessoa que sempre foi calma pode começar a ficar mais irritada ou impaciente. Alguém que era extremamente organizado pode começar a perder o interesse por tarefas que antes eram importantes. Essas mudanças nem sempre são atribuídas ao cérebro, e muitas vezes são interpretadas como fases emocionais ou psicológicas. O problema é que quando esses sinais são vistos de forma isolada, eles realmente parecem comuns. Todos nós passamos por momentos de distração, mudanças de humor ou dificuldades temporárias de concentração. No entanto, no caso do Alzheimer, o que diferencia é a persistência e a progressão dessas mudanças ao longo do tempo. É importante destacar que reconhecer esses padrões não significa assumir automaticamente que uma pessoa tem Alzheimer. Existem muitas outras condições que podem causar sintomas semelhantes. O objetivo aqui não é gerar conclusões precipitadas, mas sim aumentar a atenção para sinais que, quando ignorados, podem atrasar um diagnóstico importante. Quanto mais cedo essas alterações são investigadas, maiores são as chances de entender o que realmente está acontecendo. Em muitos casos, o diagnóstico precoce não muda apenas o tratamento, mas também permite que famílias se preparem melhor, ajustem rotinas e busquem apoio adequado para lidar com a situação de forma mais consciente. O que torna o Alzheimer tão desafiador não é apenas a perda de memória em si,
mas o fato de que ele começa de forma silenciosa e enganosa. Ele se disfarça de pequenas falhas cotidianas, de distrações comuns e de mudanças que parecem parte normal da vida. E é exatamente por isso que tantas pessoas só percebem o problema quando já é tarde demais para ignorar os impactos. À medida que avançamos na compreensão do Alzheimer, fica ainda mais claro que os sinais iniciais não são apenas difíceis de perceber, mas também fáceis de interpretar de forma errada. Isso cria uma situação em que a doença pode evoluir silenciosamente por muitos anos sem levantar suspeitas reais, mesmo dentro de casa, onde as mudanças deveriam ser mais visíveis. Um dos aspectos mais importantes dessa fase inicial é a forma como a capacidade de organização começa a se alterar. Não se trata de esquecer eventos importantes logo de início, mas sim de ter dificuldade em lidar com tarefas que exigem várias etapas. Coisas simples, como preparar uma refeição que sempre foi feita da mesma maneira, podem começar a parecer mais complicadas. A pessoa pode perder o fio da sequência, esquecer um passo intermediário ou simplesmente se sentir confusa diante de algo que antes era automático. Essas mudanças, no entanto, raramente são vistas como sinais de uma condição neurológica. Na maioria das vezes, são atribuídas ao cansaço, ao excesso de distrações ou até à falta de atenção momentânea. E isso faz com que o problema continue avançando sem intervenção. Outro ponto que merece atenção é a dificuldade crescente em lidar com informações novas. O cérebro, mesmo ainda preservando memórias antigas, começa a ter problemas para processar e reter dados recentes de forma eficiente. Isso pode aparecer em situações do dia a dia, como esquecer instruções logo após ouvi-las ou ter dificuldade em acompanhar uma explicação simples. O mais curioso é que, ao mesmo tempo em que novas informações se tornam mais difíceis de fixar, memórias antigas continuam relativamente intactas. Isso cria uma impressão enganosa de normalidade. Familiares podem acreditar que está tudo bem porque a pessoa ainda lembra de acontecimentos antigos com clareza, sem perceber que o problema está justamente na incapacidade crescente de lidar com o presente. Essa diferença entre memória antiga e memória recente é um dos fatores que mais atrasam o reconhecimento da doença. Muitas pessoas acreditam que Alzheimer significa esquecer completamente o passado, quando na realidade o início do problema está muito mais relacionado ao presente imediato. Além disso, o cérebro também começa a apresentar falhas sutis na capacidade de orientação. A pessoa pode se sentir levemente confusa em ambientes familiares, demorar mais para se localizar em lugares conhecidos ou ter dificuldade em estimar tempo e sequência de eventos. Esses episódios podem ser raros no começo, o que reforça a ideia de que não há nada sério acontecendo. Com o passar do tempo, esses pequenos episódios se tornam mais frequentes. A desorientação deixa de ser ocasional e passa a interferir na rotina de forma mais perceptível. Ainda assim, como o processo é gradual, muitas famílias continuam sem associar essas mudanças ao Alzheimer. Outro fator relevante é o impacto na confiança pessoal. À medida que essas dificuldades começam a surgir, a pessoa pode se sentir insegura ao realizar tarefas que antes eram simples. Isso pode levar a uma redução na iniciativa, evitando atividades que exigem mais concentração ou responsabilidade. Essa mudança de comportamento pode ser confundida com desinteresse, preguiça ou até questões emocionais, quando na verdade pode estar relacionada a alterações cognitivas em andamento. Esse conjunto de sinais, quando analisado isoladamente, não parece preocupante, mas quando observado ao longo do tempo, revela um padrão consistente de declínio gradual, e é justamente esse padrão que precisa ser reconhecido com mais atenção. O desafio do Alzheimer está no fato de que ele não interrompe a vida de forma brusca, ele não chega anunciando sua presença. Ele se infiltra lentamente, alterando pequenas funções que, juntas, começam a afetar a forma como a pessoa pensa, organiza e interpreta o mundo ao seu redor. Por isso, entender esses sinais iniciais não é apenas uma questão de informação médica, mas também de consciência prática. Saber o que observar pode fazer uma grande diferença na forma como famílias reagem aos primeiros indícios.
À medida que o Alzheimer continua avançando de forma silenciosa, os sinais deixam de ser apenas pequenas falhas isoladas e começam a impactar diretamente a forma como a pessoa vive o dia a dia. Nesse ponto, já não estamos falando apenas de mudanças sutis no pensamento ou na organização, mas de alterações que começam a interferir na interação social, no comportamento e na maneira como a rotina é conduzida. Uma das mudanças mais perceptíveis nesta fase é a dificuldade crescente em acompanhar conversas. A pessoa pode ainda participar de um diálogo, mas começa a perder partes importantes do que foi dito, especialmente quando o assunto envolve múltiplas informações ou exige atenção contínua. Isso pode fazer com que ela responda de forma desconectada ou repita perguntas que já foram respondidas há poucos minutos. O problema é que, externamente, isso pode ser confundido com falta de atenção ou desinteresse. Muitas vezes, familiares acreditam que a pessoa simplesmente não está prestando atenção, quando, na verdade, o cérebro já não está conseguindo processar e armazenar as informações com a mesma eficiência de antes. Essa diferença é sutil, mas extremamente importante para entender o que está acontecendo. Outro ponto que começa a se destacar é a dificuldade em lidar com situações sociais mais complexas. Ambientes com muitas pessoas, ruídos ou estímulos simultâneos podem se tornar confusos e desgastantes. A pessoa pode se sentir sobrecarregada sem conseguir explicar exatamente o motivo. Como resultado, ela pode começar a se afastar de encontros sociais, reuniões familiares ou atividades que antes faziam parte da rotina. Esse afastamento, muitas vezes, é interpretado como uma mudança de personalidade ou até como um sinal de depressão. Embora esses fatores também possam estar presentes, em alguns casos eles fazem parte de um processo mais amplo de declínio cognitivo que afeta a forma como o cérebro lida com estímulos externos. Com o tempo, a capacidade de tomar decisões simples também começa a ser afetada de maneira mais evidente. Escolhas que antes eram automáticas passam a exigir mais esforço mental. Isso pode se manifestar em situações cotidianas, como dificuldade para organizar compras, lidar com dinheiro ou seguir instruções básicas em sequência. O que antes era simples começa a exigir um nível de concentração que já não está mais disponível da mesma forma. Essas dificuldades podem gerar frustração, tanto para a pessoa quanto para aqueles ao redor. No entanto, é importante entender que não se trata de falta de vontade ou esforço. O cérebro está gradualmente perdendo a capacidade de executar funções que antes eram naturais. E como esse processo é lento, ele muitas vezes passa despercebido até atingir um nível mais avançado. Outro aspecto relevante é a mudança na percepção de tempo. A pessoa pode começar a perder a noção exata de quando eventos aconteceram, confundindo dias, horários ou até a sequência de acontecimentos recentes. Isso pode gerar situações em que ela acredita que algo aconteceu recentemente, quando na verdade ocorreu há muito mais tempo, ou o contrário. Essas distorções temporais, embora pareçam pequenas no início, contribuem para aumentar a confusão geral e podem afetar a confiança da pessoa em sua própria memória. Isso, por sua vez, pode levar a uma dependência maior de outras pessoas para atividades que antes eram realizadas de forma independente. À medida que esses sinais se acumulam, o impacto na rotina se torna mais evidente. A autonomia começa a diminuir gradualmente, não de forma abrupta, mas como resultado de pequenas limitações que vão se somando ao longo do tempo. Esse processo pode ser difícil de perceber no dia a dia, especialmente para quem convive com a pessoa de forma constante. É nesse ponto que muitas famílias finalmente começam a considerar que algo mais sério pode estar acontecendo. No entanto, como os sintomas já evoluíram significativamente, o diagnóstico muitas vezes ocorre em um estágio em que a doença já avançou bastante. Mesmo assim, compreender esses sinais continua sendo extremamente importante. Eles ajudam a construir uma linha do tempo do que está acontecendo no cérebro e permitem uma avaliação mais precisa da situação. Além disso, oferecem às famílias a oportunidade de adaptar a rotina e buscar apoio adequado de forma mais consciente.